Ele já foi repórter, narrador, comentarista e apresentador. Antônio Carlos Pereira, é uma honra estar aqui do seu lado para contar um pouco da sua carreira no rádio e em outras mídias. Boa tarde. Boa tarde, Renan Muniz, um abraço a todos. É um prazer imenso estar conversando com você, falar um pouquinho dessa longa trajetória, principalmente no rádio, na TV também, né, onde a gente trabalha na TV Posta até hoje, mas eu acredito que foi aí pelas ondas do rádio que eu pude viver realmente também grandes emoções, acompanhando a Caldense desde 1979. São mais de 38 anos, né, vendo jogos e mais jogos da Caldense. Muito bacana. E olha, você é de Palmeiral e imagino que desde criança você tinha esse sonho de trabalhar no rádio. Como é que foi a sua trajetória até você estrear no rádio esportivo? Outro dia eu estava até lembrando, rapaz, com uma pessoa lá de Palmeiral. Eu vim para Poços de Caldas em outubro de 1968, com 13 anos de idade, para trabalhar num bar, na antiga estação rodoviária, no Bar Alvorada. Aí, entre indas e vindas, teve um período em 1971 que eu estava em Palmeiral, desempregado, minha mãe ainda morava lá, e lá tinha um serviço de alto-falante do seu Heitor Lopes, cuja família mora aqui há muito tempo, já aqui em Poços de Caldas, seu Heitor também, já falecido. E aos domingos, no serviço de alto-falante, eu apresentava um programa, chamava Bola no Barbante. Então, o time da União de Palmeiral jogava à tarde, eu ia lá, pegava as escalações do time, do adversário, e depois à noite eu fazia o comentário e dava nota para os jogadores de 1 a 10 do time da União, lá em Palmeiral, e tinha como fundo aquela música da Copa de 70, 90 milhões em ação, pra frente Brasil do meu coração. Então aquilo foi, algum tempo eu fiz esse programa e o povo parava, né, na rua, na praça lá em Palmeiral, para ficar ouvindo, né? Eu lá, moleque, com 15 anos de idade, já dando assim os primeiros passos, né, na direção de uma carreira radiofônica. Mas aí demorou muito, porque aqui em Palmeiral eu trabalhei em bar, aqui em Poços de Caldas, melhor dizendo, eu trabalhei na cabine de som da antiga rodoviária, anunciando saída de ônibus, depois trabalhei no escritório de contabilidade e somente lá em 1979, quando eu estava já no 3º ano de Direito, trabalhando numa grande empresa, é que eu tive a primeira oportunidade de entrar para o rádio, de início na Rádio Difusora e depois então na Rádio Cultura. E você já teve o privilégio de, justamente em 79, participar de um momento marcante da história da Caldense, que foi exatamente a inauguração do Ronaldão, com 3 jogos ali contra o Corinthians, Londrina e Fluminense. Como é que foram essas suas primeiras experiências? Olha, eu trabalhava na White Martins e tenho testemunho de alguns amigos, colegas de trabalho, que ainda estão aqui. O Corinthians veio para a inauguração do estádio no dia 4 de setembro de 79. Eu sou corintiano, sempre fui corintiano, mas torço para a Caldense também. Era um jogo amistoso, mas era um jogo festivo. Sócrates e Palinha eram os grandes ídolos do Corinthians, aquele timaço do Corinthians. E o Corinthians ficou no Hotel Continental, que não existe mais, ali perto da agência do INPS, na Francisco Salles. Então, trabalhando, entre aspas, fazendo o trabalho na Rádio Difusora, eu fui lá no Hotel Continental e acordei, eu tirei da cama o Sócrates e o Palinha. É verdade, eu tenho fotos. Eu, os dois, e mais esse amigo meu, Celso Ademar dos Reis, que estava comigo na ocasião. Então, aquele meu trabalho, né, indo no hotel, despertando e entrando ao vivo por telefone, direto do hotel para a Rádio Difusora, aquilo despertou o interesse da Rádio Cultura. E eu, então, dias depois, recebi o convite para trabalhar na Rádio Cultura e o primeiro jogo praticamente que eu fiz na Cultura foi a estreia da Caldense no Campeonato Brasileiro, no dia 23 de setembro, a Caldense jogando em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, ganhando do Caxias por 1 a 0. A Caldense de Gilberto, Orlando, Jânio, Camilo e Paulo Roberto, Paulo César, Armando e Natal, que era o grande nome daquele time, Alexandrino, Mirandinha e Márcio, depois Basílio, ou Basílio, depois Márcio. Aí eu faço uma pequena confusão. Caldense ganhou de 1 a 0, gol do Natal cobrando pênalti no segundo tempo.
Fala um pouquinho pra gente da equipe da rádio naquela época, um pouquinho de cada um dos membros ali, para muitos a gente não tem mais contato, para você contar um pouquinho da história e da amizade com esses grandes nomes do rádio. Ô Renan, é difícil. Por quê? O grande Lázaro Walter Alves já não está entre nós, né? Ele faleceu no ano da Copa, né? Marcelo Benedetti também não está entre nós. Eu, quando morava em Palmeiral, eu já era fã do Lázaro Walter Alves. E os primeiros jogos, em 79, que nós fizemos juntos, aquilo me deixava assim, rapaz, talvez a mesma emoção que eu estou sentindo agora aqui, lembrando dessas pessoas. O primeiro jogo que eu fiz como repórter profissional foi na Rádio Difusora, com Dutra Filho, que até hoje está aqui, um grande narrador. O Dutra era para ter trabalhado em emissoras de maior porte, só não foi porque acho que ele gosta muito de Poços de Caldas, como eu também. E então trabalhar com o Dutra, com o Chico Antônio, que está aqui até hoje também, o famoso Chico Formoso, com o Lázaro Walter Alves, Marcelo Benedetti, Afonso Celso, que já também nos deixou, Celso Saraiva, outro grande voz do rádio, e Orlando Gaiga. Então foram assim, Luiz Fernando, que é meu compadre, aí criou até uma amizade além do rádio. O Luiz Fernando mora nos Estados Unidos, esteve em Poços de Caldas há pouco tempo, era o outro repórter. Então nós fizemos grandes jogos, fizemos uma final do Campeonato Brasileiro em 1980, Flamengo, o primeiro título do Flamengo, ganhando de 3-2 do Atlético. Tem até uma história nesse dia, que eu estava entrevistando o Cláudio Coutinho, treinador do Flamengo, e depois já havia sido técnico da seleção em 78, né? Esse jogo foi no dia 31 de maio de 1980. A hora que eu falei, ô Coutinho, fala aqui para a Rádio Cultura de Poços de Caldas. Ele falou, Poços de Caldas. Quase fez um poema, Poços de Caldas, da Caldense, dos Jogos Abertos, essa bela cidade. Aquilo a gente ficava, né, maravilhado. Então foram grandes jogos, muitas emoções. Seleção brasileira esteve aqui, né, com Sócrates, com Zico e Companhia Limitada. Então são muitas histórias. Dá para fazer um livro só da nossa passagem pela Rádio Cultura e depois pela Rádio Difusora também. Mas falando especificamente do Lázaro Walter Alves, que infelizmente eu nunca tive a oportunidade de entrevistá-lo, ele que é uma enciclopédia aqui da imprensa esportiva, principalmente em Poços de Caldas, como é que era a sua relação com ele, como que era trabalhar com ele, as suas lembranças que você tinha ali, coisas que aconteciam nos bastidores? O Lázaro era um pai pra gente, né? Tanto é que ele é meu padrinho de casamento também, ele, a dona Neuza, sua esposa, que está até hoje aqui. O Lázaro, ele se preocupava com a gente, além da profissão, ele procurava nos orientar. Se você tivesse, às vezes, de repente, indo para um caminho assim não muito legal, ele chamava atenção. E tinha também, claro, os momentos de lazer, a gente tomando uma cervejinha depois de um jogo. Aí em Caxias do Sul, quando terminou o jogo lá contra o Caxias, nós fomos lá para uma churrascaria gaúcha e só Deus para ter dó, né? Então a gente viajava muito. E o Lázaro, rapaz, tem uma passagem, ele nunca dirigiu, ele nunca aprendeu a dirigir. E na primeira viagem que nós fizemos, eu indo para Caxias, nós fomos de Poços para Curitiba, dormimos lá, de Fiat 147, que era o carro da moda, naquele ano, o carro zero, praticamente, da Rádio Cultura. E de Curitiba, nós então descemos para Caxias do Sul. E eu dirigindo. Eu nunca tinha dirigido tão longe na minha vida, 1.300 e tantos quilômetros daqui até Caxias. Aí o Lázaro falava assim, está cansado, menino? Quer que eu dirija um pouco? Eu, não, seu Lázaro, pode deixar, pode deixar. Aí só depois de muito tempo que eu fui descobrir que, na verdade, ele nunca havia tirado carteira de habilitação e nunca dirigiu na vida dele. Mas era um companheiro inesquecível. Tanto é que agora, quando fez aniversário de morte, nós nos reunimos com o irmão dele, o Lira, com o Chico, com o Toninho Couto, outro grande profissional da área técnica também, e nos reunimos para almoçar, tomar uma cervejinha e relembrar Lázaro Walter Alves. Naquela época não existia internet. Então, o acesso às informações pelos repórteres era um pouco mais dificultado. Como é que era a preparação de você para os jogos? Como é que você obtinha as informações, principalmente sobre os adversários? Olha, na verdade, a gente ouvia as rádios maiores, né?
e às vezes fazia assim uma troca de boletins. Por exemplo, o repórter lá de Caxias do Sul passava um boletim para a gente passava um boletim para ele. Nós sempre tivemos, o Lázaro principalmente, sempre teve uma grande amizade. Na época, a Rádio Inconfidência era muito forte. A gente tinha um bom contato, intercâmbio com a Rádio Inconfidência, para pegar as notícias dos grandes da capital. A Inconfidência também dava uma atenção para os times do interior. A gente tinha também um bom relacionamento com a Rádio Bandeirantes, onde trabalhou o saudoso Roberto Silva, que começou aqui em Poços de Caldas. Enfim, era dessa forma, ouvindo as grandes rádios e gravando, às vezes gravava um boletim com dificuldade, porque era naquele gravadorzão, né? Não ficava assim muito tecnicamente bom, mas quebrava o galho e a gente sempre procurou estar bem atualizado e bem informado. E como que funcionavam as transmissões esportivas naquela época, em termos de equipamentos, em termos de a logística, assim, os programas que tinham ali que antecediam o jogo, depois o pós-jogo, como é que era? Olha, às vezes a gente deixava algum material gravado, né, quando a viagem era mais distante. E eu já fui em alguns locais e demorava entrar às vezes com a bola rolando, porque você não conseguia conectar. Né? Alô Telemig, Telemar, Embratel, alô Embratel, era uma dificuldade. Nesse ponto, tanto o Orlando Gaiga como o Toninho Couto, o tio Orlando ele ficava aqui, né, na retaguarda, e o Toninho era o linha de frente lá no estádio. Então eles realmente trabalhavam com muita competência e a gente conseguiu nessa parte aí uma boa estrutura, né, para transmitir os jogos numa época de ouro do rádio, né, sem dúvida alguma. Quais foram suas participações e entrevistas mais marcantes no rádio esportivo em Poços de Caldas, principalmente em relação à Caldense? Bom, eu acredito que essas entrevistas que eu fiz com o Sócrates e com o Palinha, que quando o Corinthians veio aqui, o Corinthians ele tinha esse timaço, né? Jairo, goleiro, recordista do Corinthians. Ele tinha... Basílio ainda jogava no Corinthians. Basílio marcou o primeiro gol do Ronaldão. E a Caldense estava começando a montar aquele time que depois brilharia no Campeonato Nacional e que até chegou a empatar com o Inter de Porto Alegre aqui, o Inter que depois seria campeão brasileiro de 79, naquele ano que a Caldense disputou o Campeonato Brasileiro. Mas eu me lembro, por exemplo, nessa final do Flamengo e Atlético, aí não está a Caldense envolvida, mas a Rádio Cultura estava lá no Maracanã, tinha mais de 100 emissoras de rádio, aquilo era um emaranhado de fio que dava até medo de você olhar depois, né? E eu, na preliminar, teve uma preliminar de artistas, e eu sempre fui um repórter, Renan, assim, entrão. Repórter tem que ser entrão. Repórter não pode ficar com medo de entrevistar. Então, quem apitou aquele jogo foi o José de Assis Aragão. E, na época, com o fio, você não conseguia entrar no campo. Eu estava com fio, microfone com fio. Só entrava os Rádio Globo, Tupi, Bandeirantes, né, que tinham microfone sem fio, que era em 1980, e eu ficava ali na beira do campo. Aragão, 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 e aquele monte de repórter do meu lado. Então, quando o Aragão veio na beira do campo para dar entrevista, antes do jogo, ele falou primeiro comigo. Porque quem chama, quem tem... o entrevistado vem na minha direção, então o privilégio e a prerrogativa das primeiras perguntas era minha. E assim foi também. Por exemplo, o Nunes, né, que marcou o gol da vitória do Flamengo nesse jogo. O Nunes, ele ganhou a camisa New Light naquele tempo, não sei se você já ouviu falar, era o prêmio do melhor em campo. O Nunes era o primeiro título do Flamengo e deixaram ele só de sunga, mas a camisa New Light ninguém tirou dele. Aquilo foi, na época, né, uma baita de uma propaganda para a camisa New Light. E ele ali, eu entreguei a camisa e ele ali. Então tem outras passagens também, o Casagrande jogou aqui, depois se você me permitir contar uma historinha rápida do Casagrande. O Casagrande jogou aqui em 1981. O primeiro jogo dele foi contra o Flamengo, em Varginha, lá no antigo estádio, o estádio Rubro Negro. E o Casagrande, ele já chegou aqui como ídolo, porque ele já era ídolo no time de júniores do Corinthians, né? Aí ele marcou o gol e foi para a torcida do Flamengo, fazendo assim para a torcida do Flamengo, naquele tempo, em 1981. E o Casagrande aqui, ele aprontou bastante, ele dava trabalho. É só perguntar para o seu Toninho aí, que na época era o presidente.
Paulo Roberto, que jogou com ele gostava da balada. O Casagrande era baladeiro e realmente complicado. O Casagrande, a passagem do Casagrande aqui dá para escrever um livro. Mas quando ele passou aqui, eu tinha uma boa amizade com ele, porque eu era novo, solteiro também, na época, 20 e poucos anos, e às vezes a gente encontrava nas madrugadas e eu pagava uma cervejinha para ele. Olha só para você ver o que é o mundo, hein? E aí, rapaz, ele foi lá para o Corinthians em 82, em 83, foi bicampeão paulista e artilheiro, tal, virou ídolo. Em 84, ele jogou no São Paulo. Quando chegou em 85, janeiro de 85, ele estava voltando para o Corinthians e nesse jogo nós estávamos lá, trabalhando, Lázaro Walter Alves, eu, Marcelo, Benedetti, e Corinthians e Vasco da Gama. Casagrande voltando para o Corinthians. Eu nunca mais tinha falado com ele. Perdemos o contato. Aí eu pensei comigo, falei, poxa, se ele olhar para mim e lembrar, já vai ser uma grande coisa. Eu sou humilde, né? Na humildade a gente pensa assim. Aí o time entrou em campo, Morumbi lotado, tal, ele com aquela faixa no cabelo, cabeludo, pá. Ó, que ele me viu, ele já veio na minha direção. Olha só para você ver. Nos anos todos que eu trabalhei como repórter, a coisa mais difícil do mundo é você ganhar uma camisa. Ganhar uma camisa de um jogador de futebol, seja da Caldense ou de qualquer time. Terminou o jogo, o Birubiru, eu estava entrevistando o Birubiru e o Birubiru ganhou a New Light, que era o nosso prêmio de melhor em campo. O Casagrande veio na minha direção, o jogo terminou 2-2, você pode olhar aí no Google que você vai ver, Corinthians e Vasco em janeiro de 85. Ele passou, eu com o microfone, né, entrevistando o Birubiru, ele pegou, arrancou a camisa e falou, essa aqui é sua. Está guardada lá em casa até hoje. Camisa 8 do Corinthians, porque naquele dia o 9 foi o Serginho Chulapa. O técnico do Corinthians era o Jair Pisserni. Uma relíquia, tem que guardar com muito carinho, realmente. De vez em quando a minha esposa fala, essa camisa aqui não, guarda aí. Não serve mais de jeito nenhum. Mas está lá o emblema do Corinthians, propaganda da Calunga, que patrocinava o Timão na época, e está lá. Mas, acima de tudo, o gesto, né, de uma pessoa que lembrou de alguém que com ele conviveu aqui durante um bom período da vida dele, né? Muito bacana, realmente. Antônio Carlos, e quais que eram as maiores dificuldades do rádio naquela época, num tempo que a tecnologia não estava tão avançada que nem hoje, e também tinha um pouco, quando tinha jogos fora, da pressão da torcida em cima do repórter? Rapaz, esse negócio de pressão de torcida era o pior de tudo. Eu vi várias oportunidades, já levei cusparada, cerveja e outras cositas mais. Em Alfenas mesmo, tinha uma rivalidade muito grande, caldense e alfenense, nos anos 80. Tinha um presidente lá que ameaçava a gente. Às vezes antes você estava chegando no estádio. E aí, nesse ponto, o Lázaro Walter Alves não tinha medo, não. Ele enfrentava também, a gente chamava... não para briga, mas ele falava assim, ó, estou aqui com o microfone, você quer, nós vamos, em várias oportunidades, ameaça de invadir cabine e tudo, já, olha, nesse ponto já passamos, como outros colegas também, maus momentos por aí, viu? Além dessas passagens que você contou, quais outros jogos envolvendo a Caldense foram marcantes para você e até que ano você ficou nessa função de repórter de campo esportivo? Bom, eu, na verdade, estou tentando me lembrar aqui quando foi que eu parei, né, com a reportagem de campo, porque você vai cansando também, né, você não tem mais o mesmo pique e tal. Mas eu me lembro, por exemplo, do time da Caldense que disputou a chamada segunda divisão. A Caldense caiu 2 vezes, olha só para você ver. Ela caiu em 83, aí uma manobra que o Lázaro Walter Alves descobriu no CND, lá na CBF e tal, a Caldense acabou não sendo rebaixada. Aí, em 84, ela caiu. O último jogo que derrubou a Caldense foi contra o América, no Mineirão, e foi um dia triste, além de ver a Caldense caindo, o único jogador que realmente chorou a queda da Caldense foi o Casca, Anderson Faria, o Casca, que depois até eu viria prestar uma homenagem a ele com o nome de rua, que ele já faleceu. Era um menino aqui do bairro aqui da Cascatinha, e ele chorou copiosamente. Os outros, time da Caldense caindo, e os jogadores lá no
nos bares do Mineirão, enchendo a cara lá. Mas eu fiz grandes jogos da Caldense, a vitória da Caldense com o Casagrande em 81, no dia do aniversário da Caldense, em setembro, inesquecível. Nesse dia, ele está aqui hoje, o Ademar de Souza Barros, torcedor, fanático. Nós éramos companheiros de arquibancada antes de eu trabalhar em rádio, e o Ademar às vezes viajava com a gente. Nesse jogo ele estava lá no Mineirão, me ajudando, ele estava na pista de atletismo comigo do Mineirão, e quando o Casagrande marcou o segundo gol, ele foi comemorar. Aí o bandeirinha falou, sai daí, pô, você trabalha na rádio, vem aqui comer. Não tinha jeito. Pô, a Caldense ganhou do Atlético lá dentro. Muito difícil. Então, são muitas histórias mesmo que a gente tem por aí, mas a conquista da Caldense contra o Nacional, né, em maio de 2005, né? 2002, perdão. 2002, se não me falha a memória, acho que é 29 de maio. Esse jogo nós já tem imagem pela TV, né? A Caldense ganhando. 5 de maio. 5 de maio. 5 de maio. Então tá certo. 5 de maio de 2002, aí já tem eu já estava na TV. Não, até antes de você chegar lá, eu gostaria que você contasse a sua transição de repórter esportivo até se tornar um narrador de TV. Na verdade, eu nunca fui narrador, sabe? A gente quebrava o galho, né? O meu negócio era ser repórter, apresentar também, narrar, porque não tinha outra opção ali. É difícil narrador, né? Nós tivemos poucos narradores aqui em Poços de Caldas, se você for pensar bem, com total qualidade mesmo assim. O Lázaro, que era um mito, né, da narração, e era querido não só aqui, mas em outras cidades também, todo mundo respeitava e gostava muito dele. O Dutra Filho, que eu falei, o André Luiz, né, que está aqui até hoje, é um narrador de expressão, na minha opinião, para trabalhar em qualquer rádio do Brasil. E eu na TV eu quebrava um galho, eu fazia ali para deixar registrado. Eu nunca me senti um narrador, apenas para deixar registrado mesmo. Acabei indo para a TV na época, uma coisa assim, fazer um programa que é o Tempo de Esporte, que está lá até hoje, e vamos tocando o barco, né? E até é curioso porque eu estava fazendo um levantamento de gols da Caldense de outros tempos e eu me deparei com a narração de todos os jogos do Campeonato Mineiro de 2002. Eu gostaria que você comentasse alguns gols em específico. O primeiro deles é aquele jogo contra o RT, Caldense 2-1, gol do Joilson nos acréscimos, que o Gilberto pegou um pênalti. Aquilo lá na sua narração, uma coisa que nem você diz na própria narração, né? É de arrepiar. O que você lembra daqueles momentos? Olha, onde é que você foi buscar, hein, rapaz? Joilson, um criolinho baixinho, raçudo, o Gilberto Berinjela, né? O goleiraço da Caldense. Aquele time realmente marcou época, né? E tinha Carioca, né? Nossa Senhora. Zezinho, Gustavinho, 2 pontas, né, rapidíssimos. Aquele jogo, realmente, aquela virada foi de arrepiar mesmo. Você pode ver que eu fico sem voz. Eu me emociono tanto que eu fico sem voz. Né? E aquilo aí é aquilo que eu te falei. Você está lembrando de algo assim que eu também já não... São tantas lembranças, né? A gente acaba esquecendo. E depois teve a final, né, contra o Nacional de Uberaba, né? E o estádio lotado, teve que colocar arquibancada atrás do gol. Bons tempos, né? Boas lembranças, né? E é isso aí, acho que foi a melhor fase, né, do nosso trabalho na TV. Hoje a gente está lá com programas diários, né? Tanto o Canal Aberto como o Tempo de Esporte. A TV Poços tem uma grande audiência e é muito importante para Poços de Caldas. É uma emissora que presta serviços dos mais relevantes em termos de informação e ajuda também, né, na busca de solução para os problemas do nosso dia a dia. Mas como é que foi para você narrar, principalmente na final, o gol do Gustavinho e posteriormente o gol do Carioca e os momentos finais da partida que concretizaram no título, o primeiro título de campeã mineira da veterana? O que você sentiu naqueles momentos em, através da sua voz, levar informação ao povo? E ficar gravado, né, Renan? Aquilo, eu gostava muito do Carioca, o Carlos Portillo, que infelizmente nos deixou muito cedo. Ele era um centroavante, não tinha muita técnica, mas extremamente raçudo. E a velocidade de um lado que eu falei do Zezinho, né, e do Gustavinho, Nenê Miranda, o Ramos no meio-campo ali, é inesquecível. Aquele dia, praticamente a gente nem almoçou. Você dormia
já pensando no outro dia no jogo, se preparando, não tomando nada gelado na véspera para não comprometer a garganta, porque às vezes a emoção é tamanha que a garganta acaba sofrendo as consequências, né? E foi realmente para mim só talvez vá perder para a estreia, porque a estreia marcou muito, longe, né? Aquele dia Caldense jogando em Caxias do Sul, a gente sabia que a cidade inteira estava nos ouvindo, né? A expectativa, né? A viagem e tal. Mas o jogo contra o Nacional também é marcante. Marcante, a festa, né, da torcida, desfilar em corpo de bombeiro, aquela coisa toda, dá muita saudade realmente, viu? Tem alguma outra passagem que tenha sido marcante para você nos bastidores de alguma partida, de alguma viagem, ou até mesmo algum apuro que você passou ao longo de alguma jornada esportiva? Ah, já passei muito. Uma vez eu estava... Caldense e Rio Branco de Andrade são jogos históricos também, né? Caldense ficou anos sem ganhar do Rio Branco. Teve um jogo lá no estádio JK, que eles jogavam a gente lá perto da torcida, né? Do outro lado. Você não conseguia ficar ali perto da cabine. E eu estava aí conversando com os gandulinhos assim, né? E um torcedor conversando com o outro, para não atrapalhar a torcida, eu peguei, sentei no chão, em uma muretinha, mais ou menos assim, de 1 metro e pouco, e o alambrado, né? E eu sempre tive bons amigos lá em Andrade, mas dessa vez não. Aí eu estava sentado, conversando com o Gandula pergunta uma coisa ou outra. Aí um torcedor falou assim, ó, beijar nesse cara aí. Aí eu falei, nossa senhora, eu tô aqui sozinho. Putz, falei, nossa mãe, né? Aí o outro falou, não mijar nele não, rapaz, a gente boa, tá conversando com as crianças. Aí acabou não acontecendo. Mas, olha, Andradas era difícil. Andradas não era fácil, não. Andradas, Alfenas, Passos também, quando a Caldense enfrentou o Esportivo na década de 80, né, naquele campeonato de segunda divisão, que a Caldense montou uma seleção para tentar subir. Paulão, que é goleiro, está aí até hoje, né? E por aí vai, né? Eu me lembro, Renan, desde o primeiro jogo da Caldense contra o América, em 72, há 45 anos atrás, a Caldense estreando, eu já torcia, estava ali na rua, morava na rua Maranhão, na época, e a molecada ali, né, eu tinha 16 anos, todos nós torcíamos para a Caldense. E para arrumar um troquinho para comprar o ingresso, a gente estava na Geral, a Geral era do lado do mercado ali. Você não deve ter, só foto, né, de Cristiano Osório, né? E ali a Caldense ganhou de 2-0. Eu não me esqueço, rapaz, naquele domingo, foi a primeira vez que a gente viu um time da capital aqui, né? Já tinha visto o Atlético em outras épocas, né? O Atlético uma vez veio fazer pré-temporada aqui e fez um jogo contra a Caldense, quando o Atlético foi campeão brasileiro pela primeira vez. Estou tentando lembrar, 71, né? 71. Já vou te dar a escalação do time do Atlético. Mas o América veio com torcida, o América tinha sido campeão mineiro de 71. Então foi um trem assim alucinante, né? Aquele jogo, né, Caldense e América. E naquele time da Caldense tinha o Serginho. O Serginho, o trio, Toninho, Serginho e Paulinho. Paulinho era meio, o Serginho jogava de centroavante, às vezes caindo também na ponta esquerda. Com o Ganzep marcou um dos gols, o Toninho fez um outro. E o Serginho, depois nós conseguimos localizar ele em Cruzeiro e trouxemos o Serginho para receber um troféu Tempo Esporte. Meu amigo, se você vê a alegria, a emoção que ele sentiu de voltar a Poços de Caldas para ser homenageado, ficou, meu amigo, sempre mandando mensagem até morrer. Até morrer, ele ficou meu amigo. E foi uma coisa assim, você dá um troféu, né? Você fala uma coisa simples e a pessoa agradecer e ficar tão contente e emocionado como ele ficou. Algo assim que dá saudade, viu? É muito bacana você contar essas histórias, porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo está vivendo um sentimento de nostalgia nesse momento, de relembrar tudo aquilo que passou. E gostaria até que se você tivesse mais algumas histórias assim, dos áureos tempos da veterana, para a gente registrar aqui e resgatar um pouquinho do glorioso passado alviverde. Ah, são muitas histórias, principalmente envolvendo o Casagrande, né? O Casagrande, quando jogou aqui em 81, ele, conforme eu te falei, ele aprontava, mas dentro do campo ele resolvia.
Em várias oportunidades, num Caldense Atlético aqui, 31 de maio de 81, ele tinha uma dificuldade de relacionamento com o médico da Caldense, o Dr. Lourenço, ele Casagrande. E ele era temperamental. Para o médico liberar, ele estava com o tornozelo inchado, no sábado, dia 30 de maio de 81. O Dr. Lourenço tinha que fazer um teste com ele. Aí o Ronaldo, massagista, Ronaldo Alves de Souza, falava: Antônio Carlos, só você para ir lá trazer o Casão. Falei: eu sou repórter, eu não sou supervisor, nada disso, né? Não, vai lá, vai lá. Aí a República da Caldense era na Assis com a Paraíba ali, sabe, onde tem um prédio bonito hoje. É uma casa velha, ele morava lá. Ô, casa, vamos lá fazer o teste. Vou fazer teste, né? Soltava um palavrão. Vamos lá, rapaz. Esse, não sei o quê, xingava. Aí passava um pouco, ele mandava eu também para aquele lugar, ia e vou fazer teste, mas não vou dar nem entrevista, não quero saber. Eu falei: não, faz o teste lá. Foi lá, teste, era chutar a bola, tal. O doutor olhava, liberava, e Ronaldo: obrigado, Deus pague. Chegou domingo, Caldense Atlético, 1-0 para o Atlético, primeiro tempo. Ele fez 2 gols, um de fora da área e um outro de cabeça. Olhou para o banco e fez assim, com o tornozelo desse tamanho. 2-1, 2 gols dele. Naquele ano, de 81, a Caldense não perdeu para o Atlético. Ele tinha, parece que, prazer em jogar contra o Atlético. E são muitas histórias, né? Aí chegou no meio do ano, parou o campeonato, a Caldense pegou, mandou ele para São Paulo, deu uns dias de folga. Quando ele voltou, os jogadores voltaram, a Caldense treinava ali no Cristiano Osório ainda, muito embora já tenha o Ronaldão. Porque o Cristiano Osório, o último ano dele foi justamente em 81. Aí eu cheguei lá para fazer a cobertura, tinham 2 senhores lá, um senhor e uma senhora, casal, né? Aí eu entrei, a senhora falou assim: olha, o senhor conhece o Antônio Carlos? Falou: sou eu mesmo, né? Pois não, né? Nunca tinha visto, né? Olha, nós somos pais do Valtinho. Eu falei: Valtinho? Quem que é Valtinho? O Casagrande, ele gosta muito do senhor. Senhor, por favor, ajuda a tomar conta dele, não deixa ele, tipo assim, fazer loucura, besteira. Falei: mas aí foi o seu Walter e Dona Alzira, né? Que eram os pais dele. E ele terminou o ano aqui, foi embora, e o resultado foi essa camisa que eu te falei, que na primeira vez que nós encontramos no Morumbi, a gente acabou, né, batendo um papo e ele me deu essa camisa, que eu guardo com muito carinho até hoje. Antônio Carlos, conversando com você, a gente percebe nitidamente todo o carinho que você tem pela Caldense. Os seus olhos enchem de lágrimas de lembrar dessas passagens muito bacanas que aconteceram, que você teve a oportunidade de vivenciar de perto. Então eu gostaria de saber, o que a Caldense significa para você? É muita coisa. Eu sempre falo que se não fosse a Caldense eu não teria me tornado repórter, né? Por quê? Quando o primeiro jogo que eu fiz na Rádio Difusora, em maio de 79, Caldense 4, Democrata 1, a Rádio Difusora tinha uma equipe de esportes comandada pelo Chico Antônio e tinha 2 repórteres, o Lelo, que está aí até hoje, e o Celso Saraiva. O Celso Saraiva brigou com a direção da rádio, precisou de um repórter. Está lá. Então, se não tem a Caldense, eu não seria nem chamado. Quando foi começar o Campeonato Brasileiro, que a Caldense foi disputar, a Rádio Cultura tinha o Marco Antônio, que era um grande repórter. Marco Antônio voltou para Uberaba e a Cultura precisou de um profissional. Na época, eu trabalhava na White Martins, eu estava fazendo 3º ano de Direito. Minha vida voltada para isso, direcionada para isso, ganhava muito bem. Na época era um salário de alto nível para Poços de Caldas e a Rádio Cultura, precisando, acabou, né, cobrindo o valor do meu salário e eu saí da White Martins para trabalhar na Rádio Cultura com essa turma toda que eu te falei aí. Então eu devo muito à Caldense. A Caldense faz parte da minha vida, da minha história. Antônio Carlos, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Gostaria de te agradecer e parabenizar por toda a contribuição que você deu de alguma forma para a veterana e estou deixando espaço aberto para você fazer suas considerações finais. Olha, Renan Muniz, muito obrigado, viu? Um prazer conversar com você, que é um jovem idealista, é disso que nós precisamos, não só no esporte, mas na vida como um todo, de jovens que pensem no ser humano, pensem nas emoções, que sem emoção nós não somos nada.
A gente não existe, né? O primeiro jogo que eu fiz lá em Caxias do Sul, eu era meio torcedor ainda. Eu me lembro que quando saiu o pênalti a favor da Caldense no segundo tempo, terminou o jogo, o Lázaro falou, menino, onde é que você estava na hora do pênalti? Eu fiquei olhando lá e não te vi. Eu falei, não, seu Lázaro, eu estava ajoelhado atrás da placa de... É verdade, atrás da placa de publicidade, rezando para o Natal acertar o pênalti, e ele acertou, a Caldense ganhou de 1-0. Então, a hora que eu falei isso para ele quase chorou de emoção também, de ver que ali, a gente estava ali torcendo mesmo para a Caldense, né? E a Caldense nos fez vibrar, nos fez chorar. Quando caiu em 84, a gente voltou triste, chateado. Depois, quando voltou em 85, a gente comemorou. E a Caldense, tomara que a Caldense continue sendo essa força, essa importância que ela é para Poços de Caldas. A Caldense divulga muito Poços de Caldas. Então que a Caldense exista sempre com tudo que ela merece de bom, né, de sucesso, quanto mais torcida, né, que esteja sempre a nossa querida veterana, né, o nosso Verdão das Minas Gerais. E foi um prazer conversar com você, uma alegria imensa, uma emoção muito grande. É isso aí, muito obrigado. Então foi isso, pessoal. Eu conversei com Antônio Carlos Pereira e eu vejo vocês na próxima entrevista. Um abração, valeu!